Depois de anos em silêncio, Sandy Lima finalmente decidiu falar. Aos 42 anos, a artista que marcou gerações acaba de fazer revelações que ninguém esperava. O que será que aconteceu na vida de Sandy para que ela decidisse quebrar esse silêncio justamente agora? As declarações dela estão deixando fãs e seguidores completamente sem palavras. Se você acompanha a trajetória dessa artista ou simplesmente gosta de histórias marcantes, fique até o final deste vídeo, porque o que Sandy revelou vai te surpreender. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus artistas favoritos. Sandy Lia Lima nasceu em 28 de janeiro de 1983, em Campinas, no interior de São Paulo. Filha de Noeli Lima e do cantor Chororó, ela cresceu em um ambiente completamente musical. Não era raro que sua casa recebesse músicos, produtores e amigos ligados ao meio artístico, e isso acabou moldando seu olhar sobre o mundo desde cedo. A música estava presente em todos os momentos, seja em ensaios do pai, em conversas sobre repertórios ou em viagens com a família. Essa convivência diária construiu nela uma sensibilidade que poucas crianças possuem naquela idade. Desde muito pequena, Sandy demonstrava um ouvido musical incomum. Aos 2 ou 3 anos, já conseguia cantar afinado, repetindo melodias com precisão surpreendente. A família percebeu que aquilo não era apenas uma brincadeira infantil, mas um talento natural que se manifestava de forma espontânea. A própria Noeli relataria mais tarde que Sandy tinha facilidade para captar notas e ritmos como se fosse algo instintivo. A formação musical não veio por meio de aulas formais nesse primeiro momento. Tudo acontecia de maneira natural, observando o pai nos palcos, assistindo a ensaios e entrando em estúdios ainda muito pequena. O ambiente artístico se tornou familiar, e ela cresceu compreendendo esse universo com uma naturalidade que impressionava adultos ao redor. Em 1989, quando Sandy tinha apenas 6 anos, aconteceu o momento que mudaria tudo. Ao lado de Júnior, seu irmão 2 anos mais novo, ela participou de um programa de televisão interpretando a música Maria Chiquinha. A apresentação foi marcada pela espontaneidade, pela sintonia entre os irmãos e pela surpresa do público diante de uma criança tão pequena cantando afinado e com tanta desenvoltura. O impacto foi imediato. Produtores e gravadoras começaram a notar o talento da dupla e convites passaram a surgir. A família avaliou com cuidado, buscando preservar a infância das crianças sem impedir que explorassem o dom que estava claramente presente. Depois de muitas conversas, decidiram seguir adiante, dando início ao que se tornaria uma das carreiras mais bem-sucedidas da música brasileira. Assim, nasceu oficialmente a dupla Sandy e Júnior. Ainda no começo, eles encaravam tudo com leveza, sem noção do tamanho que alcançariam. Para Sandy, cada apresentação era uma mistura de novidade, curiosidade e aprendizado. Mesmo tão jovem, ela observava cada detalhe do processo musical, desde as escolhas de repertório até o funcionamento das câmeras. Os primeiros anos da dupla ainda tinham um ritmo moderado, mas ficava claro que o público se encantava com a combinação de talento, carisma e espontaneidade. Aos poucos, Sandy começava a entender que sua relação com a música não era algo passageiro. Aquele universo se tornava parte de sua identidade, preparando o caminho para a ascensão que viria na década seguinte, quando Sandy e Júnior se consolidariam como um fenômeno nacional. Com o início oficial da carreira no começo dos anos 90, Sandy e Júnior rapidamente chamaram a atenção do público. Em 1991, lançaram o primeiro álbum, Aniversário do Tatu, que trouxe sucessos voltados ao público infantil. O disco foi recebido com entusiasmo, consolidando a dupla como uma revelação nacional. Para Sandy, esse período marcou a transição entre a brincadeira e a profissionalização na música, sempre acompanhada de perto pelos pais. Com o passar dos anos, a dupla amadureceu musicalmente. A década de 90 trouxe uma transformação importante, a passagem do estilo infantil para um repertório mais pop e voltado ao público adolescente. Essa mudança veio naturalmente, acompanhando o crescimento dos dois. Sandy assumia cada vez mais uma postura consciente de sua presença artística e buscava aprimorar sua técnica vocal, mantendo seu estilo suave e característico. A evolução trouxe grandes hits que marcaram gerações. Músicas como As Quatro Estações, Inesquecível e Love Never Fails se tornaram trilhas sonoras de jovens em todo o país. As letras falavam de sentimentos, descobertas e desafios típicos da adolescência, conectando o público com a vivência dos próprios artistas. A popularidade cresceu de maneira impressionante. Na segunda metade da década de 90, Sandy e Júnior passaram a atrair multidões.
Seus shows lotavam ginásios, centros de convenções e até estádios, em cenas que a imprensa comparava à chamada Beatlemania brasileira. Filas enormes se formavam horas antes das apresentações e a dupla se tornou um fenômeno pop sem precedentes no país. O impacto não se limitava aos palcos. Eles ampliaram sua presença na televisão, no cinema e em campanhas publicitárias. A série Sandy Júnior, exibida entre 1999 e 2002, aumentou ainda mais o alcance do público. A cada lançamento, a comoção era garantida e a dupla se consolidava como uma das mais influentes da cultura pop nacional. Apesar da fama intensa, Sandy se mantinha centrada e disciplinada. Buscava estudar música, aprimorar sua técnica e preservar sua imagem com cuidado. A família permanecia como base sólida, ajudando a manter o equilíbrio em meio a tantos compromissos. Mesmo com a rotina pesada, Sandy e Júnior sempre demonstraram profissionalismo e responsabilidade. Com o início dos anos 2000, o sucesso já era gigantesco. Milhões de discos vendidos, turnês lotadas e reconhecimento nacional colocavam Sandy e Júnior como uma das maiores duplas da história brasileira. Esse período marcou a consolidação definitiva de Sandy como artista, ao mesmo tempo em que preparava terreno para desafios futuros, novas descobertas e momentos decisivos que continuariam moldando sua trajetória. Enquanto o mundo mudava e novas oportunidades surgiam, Sandy seguia seu caminho com serenidade, conduzindo a sua carreira para novos rumos que seriam explorados nos capítulos seguintes. Em 2007, após 17 anos de carreira conjunta, Sandy e Júnior anunciaram o fim da dupla. A decisão surpreendeu o público, mas havia sido pensada com cuidado pela família e pelos próprios artistas. Eles já não eram mais as crianças que cresceram diante das câmeras. E a fase adulta trazia novas necessidades, novos desejos e uma busca por caminhos próprios. O anúncio não veio de forma abrupta, pois ambos sabiam que a parceria havia cumprido seu ciclo com maturidade e respeito. O momento foi emocional para Sandy. Encerrar uma história que havia começado na infância significava abrir espaço para algo completamente novo. Ela reconhecia a importância daquela trajetória e valorizava cada etapa, mas também compreendia que o processo de crescimento exigia mudanças profundas. A convivência diária com o irmão no palco havia formado uma base sólida, mas agora cada um precisava descobrir sua própria identidade artística. Sandy decidiu se afastar por um período para respirar fora do universo intenso da dupla. Ela mergulhou em estudos musicais, buscando compreender a própria voz de forma mais ampla. Começou a frequentar aulas específicas, revisitava referências artísticas e explorava estilos que antes não tinham espaço na rotina da dupla. Esse processo de autodescoberta foi fundamental para que ela reconstruísse sua relação com a música de maneira mais íntima. A transição também envolvia uma mudança cuidadosa de imagem. Sandy havia sido ícone adolescente por muitos anos e precisava mostrar ao público que agora era uma artista adulta, com novas inquietações e outros modos de expressão. Essa transformação não foi brusca, mas aconteceu de forma gradual e coerente, alinhada ao seu temperamento reservado e ao respeito que sempre manteve por sua própria história. Durante esse período, Sandy começou a compor de maneira mais intensa. A escrita passou a ser uma ferramenta importante para expressar sentimentos que antes ficavam escondidos pela rotina frenética da dupla. Ela se permitiu experimentar melodias mais suaves, letras introspectivas e arranjos minimalistas, explorando sonoridades que dialogavam com suas referências pessoais. Ao mesmo tempo, dedicou-se a projetos pontuais, participando de colaborações e apresentações especiais que mantinham sua conexão com o público, mas sem a intensidade das grandes turnês do passado. Essa pausa estratégica foi essencial para que ela se reorganizasse como artista e como indivíduo, criando espaço para uma nova fase que estava prestes a começar. Ao final desse processo de realinhamento pessoal e profissional, Sandy percebeu que tinha encontrado uma nova forma de viver a música. Seus próximos passos seriam marcados pela coragem de começar do zero, mesmo sendo uma das artistas mais conhecidas do país. Essa transição abriu caminho para o início de sua carreira solo, que seria construída com delicadeza, identidade própria e uma nova estética musical que logo conquistaria o público adulto que cresceu ao seu lado. Assim, a partir desse momento de transformação profunda, Sandy daria início ao capítulo mais autoral de sua trajetória. A nova fase de Sandy começou oficialmente em 2010 com o lançamento do álbum Manuscrito. O disco marcou sua estreia solo e apresentou uma sonoridade íntima com letras que refletiam maturidade, observações pessoais e delicadeza artística.
O trabalho trouxe uma estética simples, porém sofisticada, revelando ao público uma Sandy diferente daquela que ficou conhecida nos tempos da dupla. Essa mudança foi bem recebida e demonstrou que sua identidade musical estava se firmando com segurança. Entre as canções do álbum, Pés Cansados se tornou um símbolo dessa fase de reconstrução. A música capturou sentimentos de recomeço, reflexão e autoconhecimento, conectando-se de forma imediata ao público. A interpretação suave e emocional demonstrou a nova direção artística que Sandy buscava, baseada em autenticidade e profundidade. Em 2013, Sandy lançou o álbum Sim, que reforçou sua presença na música adulta contemporânea. Com composições próprias e parcerias relevantes, o disco apresentou uma artista mais segura e consciente de suas escolhas. A estética sonora seguiu a linha intimista, mas com arranjos mais elaborados, mostrando sua evolução técnica e criativa. Esse período consolidou sua carreira solo, fortalecendo a imagem de uma artista que crescia sem depender da nostalgia do passado. Os projetos seguintes ampliaram ainda mais sua versatilidade. Em 2016, lançou o trabalho audiovisual Meu Canto, gravado ao vivo e trazendo novas interpretações do seu repertório solo. O projeto destacou a precisão técnica de Sandy, sua capacidade vocal e a atmosfera emocional que criava no palco. O público recebeu o trabalho com entusiasmo, confirmando sua força como artista adulta. Em 2018, Sandy apresentou o projeto Nós, Vós, Eles, uma série de colaborações com artistas como Maria Gadu, Tiaguinho, Matheus Assato e o próprio irmão. Cada episódio mostrava o processo de criação das músicas, revelando bastidores, conversas e ensaios. A proposta aproximou o público da intimidade criativa de Sandy, reforçando sua autenticidade e habilidade de se reinventar. Ao longo desses anos, Sandy se tornou referência de elegância, coerência artística e técnica vocal no cenário pop e MPB contemporâneo. Sua postura sempre discreta, aliada ao cuidado com cada projeto, construiu uma imagem sólida e admirada. Diferente de artistas que buscam impacto imediato, ela escolheu trilhar um caminho consistente, baseado na qualidade musical e na sensibilidade. Essa consolidação não representou um ponto de chegada, mas um novo estágio de sua trajetória. À medida que sua carreira solo se fortalecia, Sandy se preparava para enfrentar desafios ainda maiores, refletir sobre a própria vida e, mais tarde, romper um longo silêncio que deixaria o mundo em choque. Assim, sua história continuava avançando para momentos decisivos que se revelariam nas etapas seguintes. A trajetória artística de Sandy não se limitou à música. Desde cedo ela demonstrou interesse por outras formas de expressão, especialmente a atuação. Ainda criança participou do filme O Noviço Rebelde, lançado em 1997, uma adaptação humorística estrelada por Renato Aragão. Na época, Sandy e Júnior já eram conhecidos nacionalmente, e a participação trouxe mais visibilidade ao talento versátil da jovem artista. Mesmo muito nova, Sandy mostrou naturalidade diante das câmeras, característica que marcaria a sua relação com a atuação nos anos seguintes. A consolidação de Sandy como atriz veio com a série Sandy & Junior, exibida pela TV Globo entre 1999 e 2002. A produção acompanhava histórias leves e voltadas ao público adolescente, misturando humor, música e situações típicas da juventude. A série se tornou um grande sucesso, reforçando ainda mais a popularidade da dupla e ampliando o alcance de Sandy na televisão. Durante esses anos, ela aprendeu técnicas de interpretação, entendeu a dinâmica de gravações seriadas e ganhou experiência ao trabalhar ao lado de profissionais renomados. A rotina intensa exigia dedicação, mas também proporcionou amadurecimento artístico. Em 2003, Sandy protagonizou o filme Aquária, ao lado de Júnior. O longa marcou sua estreia como protagonista no cinema adolescente. Ambientado em um cenário futurista, o filme apresentava uma narrativa simbólica sobre mudanças, escassez e esperança. Embora não tenha recebido críticas unanimemente positivas, o projeto foi importante para Sandy, porque demonstrou sua capacidade de assumir papéis de destaque e se desafiar em novos formatos. O filme também reforçou a relação da dupla com o público jovem da época. A maturidade artística de Sandy no cinema ganharia novo capítulo anos depois, em 2014, quando atuou no filme dramático Quando Eu Era Vivo, dirigido por Marco Dutra. Nesse trabalho, ela contracenou com Antônio Fagundes e Mará Descartes, interpretando uma estudante de música envolvida em uma trama psicológica intensa.
O papel exigiu preparação vocal, pesquisa e aprofundamento emocional. A atuação recebeu boa recepção crítica, que destacou sua postura séria, discreta e comprometida com o personagem. O filme mostrou ao público um Sandy distante da imagem da adolescente pop, revelando um artista adulta e capaz de atuar em produções mais densas. Além das experiências em cinema e televisão, Sandy reforçou sua credibilidade artística ao participar como jurada do programa Superstar, exibido pela TV Globo entre 2014 e 2016. No programa, avaliava bandas iniciantes e compartilhava conhecimentos musicais adquiridos ao longo de décadas de carreira. Sua postura ética, sensível e técnica conquistou o respeito de participantes e espectadores. O trabalho como jurada reforçou a imagem de um artista experiente e criteriosa, capaz de orientar novas gerações. Esse processo de atuação, construído com cuidado e coerência, ampliou o repertório artístico de Sandy. Mesmo não sendo o foco principal de sua carreira, a atuação contribuiu para a sua formação como artista completa, enriquecendo sua relação com a música e fortalecendo sua expressividade cênica. Essa diversidade de experiências ajudou a moldar a profissional madura que seguiria enfrentando transformações pessoais e profissionais nos anos seguintes, preparando o terreno para eventos marcantes de sua vida íntima, como o relacionamento com o Lucas Lima, que se tornaria parte essencial de sua história. A história de Sandy e Lucas Lima começou de forma simples, mas se tornaria uma das relações mais comentadas do meio artístico brasileiro. O primeiro encontro aconteceu em outubro de 1998, quando Sandy assistiu a um show da banda Família Lima. Lucas, violinista e integrante da banda, chamou sua atenção pela musicalidade, sensibilidade e carisma no palco. Pouco depois, os dois iniciaram conversas e descobriram afinidades, especialmente o amor pela música. Em junho de 1999, começaram oficialmente a namorar. O início da relação, porém, enfrentou dificuldades típicas da juventude. Sandy morava em Campinas, enquanto Lucas residia no Rio Grande do Sul, o que tornava o namoro à distância desafiador. Além disso, havia diferenças de temperamento, agendas profissionais apertadas e a falta de maturidade natural da idade. Essas circunstâncias contribuíram para o término do primeiro namoro ainda em 1999, após cerca de 5 meses de relação. Entre 2001 e 2002, os dois tentaram novamente. Apesar do carinho e da conexão musical, a relação voltou a enfrentar obstáculos e não se manteve. O período serviu para que ambos amadurecessem separadamente, construindo experiências que seriam fundamentais anos depois. A reaproximação definitiva aconteceu em 2004. Mais maduros e conscientes de suas próprias necessidades, Sandy e Lucas retomaram o relacionamento de forma sólida. Nessa fase, passaram a compartilhar não apenas gostos musicais, mas também seguranças, sonhos e desafios da vida sob os holofotes. A parceria emocional cresceu e os dois aprenderam a lidar com diferenças, fortalecendo a relação com diálogo e respeito. O casamento aconteceu em 12 de setembro de 2008, em uma cerimônia íntima e discreta, refletindo o estilo reservado do casal. A união representou estabilidade emocional após anos de idas e vindas. Ao longo do casamento, Sandy e Lucas construíram uma rotina equilibrada, marcada por respeito mútuo, apoio profissional e preservação da vida pessoal. Em 24 de junho de 2014, nasceu Theo, único filho do casal. A chegada do menino trouxe ainda mais união e responsabilidades compartilhadas. Ambos sempre protegeram rigorosamente sua privacidade, mantendo-o longe da exposição midiática. Apesar do relacionamento sólido, o casal enfrentou desafios naturais de uma união longa. Sandy revelou em entrevistas que no início do namoro eles brigavam com frequência e eram desencaixados em vários aspectos. Com o tempo, aprenderam a criar acordos e respeitar diferenças. A vida artística, com suas pressões, viagens e demandas, também exigia esforço constante de ambos. Depois de 24 anos de história e 15 anos de casamento, Sandy e Lucas anunciaram a separação em 25 de setembro de 2023. A decisão foi conjunta e madura. No comunicado, afirmaram que o amor permanecia, mas havia se transformado. Garantiram que continuariam unidos pela família e que não houve traição ou escândalo, apenas desgaste emocional acumulado ao longo dos anos. Lucas comentou posteriormente que sofreu com especulações e com o escrutínio público após o anúncio.
Mesmo após o término, mantiveram relação respeitosa e presença conjunta na criação do filho. A separação se tornou uma das mais discretas e respeitosas do meio artístico, marcada por maturidade e preservação da família. Aos 42 anos, Sandy vive um momento em que suas reflexões sobre saúde emocional se tornaram parte essencial de sua fala pública. Ela sempre foi conhecida pela postura reservada e, ao longo dos anos, compartilhou que a timidez intensa marcou sua adolescência. Esse comportamento não era apenas uma característica discreta, mas uma sensação constante de desconforto diante da exposição. Com o avanço da carreira, isso evoluiu para episódios de ansiedade que ela aprendeu a identificar e tratar com apoio profissional. A pressão que acompanhou sua trajetória desde muito jovem contribuiu para períodos de cobrança interna muito forte. Sandy relatou que, mesmo vivendo fases de grande reconhecimento, sentia medo de não corresponder às expectativas externas. Essa combinação de timidez, responsabilidade e atenção constante do público criou momentos de vulnerabilidade que ela precisou enfrentar de forma gradual. O processo de amadurecimento veio acompanhado de autoconhecimento e de uma busca contínua por equilíbrio. Lucas também passou por períodos delicados relacionados à saúde emocional, especialmente após a repercussão da separação em 2023. Ele contou ter enfrentado crises de ansiedade e episódios de mal-estar que o levaram a repensar sua rotina, suas prioridades e a forma como lidava com a pressão pública. Assim como Sandy, ele encontrou apoio na terapia e no acompanhamento psicológico, reconhecendo que a saúde mental exige cuidado permanente. A separação trouxe desafios diferentes para cada um, mas revelou um ponto em comum. Ambos valorizam um estilo de vida pautado pelo cuidado emocional. A decisão de buscar ajuda profissional não veio de um único momento crítico, mas de uma percepção crescente de que o bem-estar não pode ser adiado. A jornada de cada um demonstra que fragilidade não é sinônimo de fraqueza, e sim um convite para reconhecer limites e aprender a lidar com eles. A saúde mental, antes vista com certa distância no meio artístico, ganhou espaço importante nas conversas de Sandy e Lucas. Essa abertura também ajudou fãs e admiradores a entender que mesmo pessoas acostumadas ao cenário público enfrentam desafios íntimos. Ao falar sobre ansiedade, medo da exposição e pressões emocionais, eles reforçam que o autocuidado não é luxo, é necessidade. À medida que Sandy retoma sua presença na mídia em 2025, o mundo percebe que seu silêncio não foi ausência, mas um período de reconstrução interna. Ela surge mais consciente, mais madura e mais disposta a abordar temas que antes guardava apenas para si. Essa nova fase não encerra sua história, mas abre espaço para novas descobertas, que continuam se desenrolando. Enquanto essa transformação acontece, Sandy percebe que dividir suas experiências pode ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Ela entende que falar sobre vulnerabilidade não diminui sua força, mas amplia sua capacidade de conexão com o público. Por isso, aos poucos, ela se permite aprofundar essas reflexões em entrevistas, projetos e encontros com fãs. Cada passo nessa direção reforça que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar da voz ou da presença no palco. O processo continua em movimento, conduzindo Sandy para um novo capítulo de sua jornada, que ainda está se formando diante dos olhos do público. Esse caminho emocional renovado coloca Sandy diante de escolhas importantes, e cada decisão que ela toma abre novas possibilidades que irão moldar os próximos passos de sua trajetória amanhã. Após o fim da dupla, Sandy entrou em um período de recolhimento que marcou profundamente sua vida pessoal e profissional. A separação artística representou não apenas o encerramento de uma fase, mas também a necessidade de reconstruir sua identidade musical. Durante muitos anos, ela esteve ligada ao universo criado ao lado de seu irmão, e a transição para uma carreira solo exigiu introspecção, paciência e coragem. Esse distanciamento não foi abrupto, mas um processo contínuo que permitiu que ela explorasse novas formas de expressão. Esse momento também revelou fragilidades que surgem quando grandes mudanças acontecem. Sandy precisou entender como ocupar novos espaços e lidar com expectativas diferentes, tanto do público quanto de si mesma. A introspecção foi uma ferramenta essencial nesse período, ajudando a enxergar que o isolamento não significava fraqueza, mas sim uma etapa de reorganização emocional.
Ao buscar novas referências e fortalecer sua autonomia artística, ela encontrou caminhos que continuaram a moldar sua trajetória. Em 2014, com a chegada da maternidade, Sandy viveu outro momento de afastamento, desta vez motivado por uma escolha consciente de priorizar a vida familiar. A maternidade trouxe novas responsabilidades e também uma necessidade de reorganizar o ritmo profissional. O afastamento temporário dos palcos refletia o desejo de estar presente nos primeiros anos do filho, fortalecendo vínculos e criando um ambiente equilibrado para conciliar vida pessoal e carreira. Esse período reforçou a importância de estabelecer limites saudáveis e de reconhecer que pausas são fundamentais para preservar o bem-estar. O ano de 2023 trouxe mais um ciclo de mudanças intensas. O fim do casamento marcou o início de uma nova fase de reestruturação emocional. A repercussão pública da separação ampliou o desafio, exigindo de Sandy resiliência e uma nova forma de lidar com o olhar externo. Ela optou novamente pelo recolhimento, buscando tempo e espaço para compreender as transformações internas que acompanhavam esse momento. Esse isolamento não foi apenas uma reação ao desgaste emocional, mas também uma forma de reencontrar equilíbrio. Ao mesmo tempo, o distanciamento permitiu que Sandy se reconectasse consigo mesma. Longe dos holofotes, ela revisitou objetivos, sentimentos e projetos que haviam sido deixados em segundo plano. Esse período trouxe clareza sobre o que realmente a motivava e quais caminhos desejava seguir dali em diante. A pausa se transformou em reflexão, e a reflexão abriu espaço para a renovação. Com o passar dos meses, Sandy começou a retomar sua presença pública de maneira gradual. Cada aparição, cada entrevista e cada projeto foi pensado com cuidado, respeitando seu tempo emocional. A aproximação com o público voltou a ganhar força, mas agora com uma nova perspectiva, mais madura e mais alinhada ao que ela realmente deseja expressar. Essa jornada de perdas, afastamentos e reencontros continua a evoluir, guiando Sandy para um novo ciclo que ainda está se formando. O caminho à frente segue aberto, convidando-a a descobrir novas formas de fortalecer sua identidade, enquanto se prepara para os próximos capítulos que ainda estão por vir. Cada passo dessa retomada mostra que sua história continua em movimento, impulsionada por escolhas conscientes e por um profundo desejo de permanecer fiel a si mesma. Ao avançar, ela encontra novas oportunidades de crescimento e percebe que momentos de afastamento podem se transformar em pontos de partida para fases ainda mais significativas amanhã. Ao longo de sua trajetória, Sandy sempre foi conhecida pela postura reservada, pela discrição e pelo cuidado ao lidar com a própria imagem. Essa característica fez com que grandes polêmicas raramente surgissem em sua vida pública. Diferente de muitos artistas que enfrentam escândalos frequentes, ela construiu uma carreira baseada na disciplina, no foco e na responsabilidade com que escolhia compartilhar. Essa forma de se posicionar não apenas evitou desgastes, mas também fortaleceu sua credibilidade e respeito diante dos fãs. Mesmo assim, em alguns momentos, sua vida foi alvo de debates que ganharam dimensão maior do que o esperado. Um dos casos mais comentados ocorreu quando declarações antigas sobre vida pessoal foram reinterpretadas e amplamente distorcidas pela mídia. Entre os temas que ganharam atenção exagerada estava a fala relacionada ao sexo antes do casamento. A maneira como suas palavras foram tiradas de contexto provocou uma onda de comentários que fugiram totalmente do sentido original. Sandy, com sua postura calma e equilibrada, preferiu esclarecer o mal-entendido sem alimentar ainda mais a repercussão. Ela sabia que a exposição poderia se tornar um problema maior se assim permitisse. Por isso, optou pelo caminho da serenidade. Além dessa situação, seu casamento também foi alvo de especulações. A união de tantos anos despertava curiosidade constante, ainda mais por envolver duas figuras públicas muito queridas. Com o tempo, perguntas insistentes surgiram sobre maternidade, compatibilidade e vida íntima. Sandy sempre respondeu com respeito, deixando claro que, apesar da presença na mídia, existiam limites sobre o que estava disposta a dividir. Quando a separação aconteceu, em 2023, o interesse pela vida pessoal dela atingiu novamente um ponto alto. Surgiram teorias, comentários apressados e tentativas de apontar culpados, como costuma ocorrer quando um relacionamento público chega ao fim. Ainda assim, ela manteve a mesma postura firme e madura que cultivou ao longo de toda a carreira.
Ao falar sobre o assunto, destacou a importância de preservar o bem-estar emocional e de compreender que ciclos se transformam. Lucas também adotou uma postura respeitosa, reforçando a ideia de que a separação não precisava ser tratada como conflito. A forma como ambos conduziram o processo se tornou um exemplo de maturidade, mesmo em um período de grande vulnerabilidade. O impacto dessas situações reforçou algo que Sandy já sabia bem. Ser uma figura pública exige equilíbrio constante entre transparência e proteção. Ela entendeu que não é possível controlar todas as interpretações, mas é possível escolher a maneira de reagir. Com isso, transformou cada desafio em aprendizado, mostrando que enfrentamentos públicos não precisam ser alimentados para se tornarem gigantes. Enquanto o público acompanhava cada passo, Sandy seguia com foco em sua música, em sua saúde emocional e em sua reconstrução interna. O caminho adiante continuava aberto, trazendo novos desafios e revelando como esses momentos de exposição, embora intensos, ajudariam a moldar uma nova fase de sua trajetória que começava a ganhar contornos ainda mais profundos. O impacto de Sandy na cultura brasileira é resultado de décadas de dedicação, sensibilidade e evolução constante. Desde a infância, ela se tornou uma das artistas mais admiradas do país, atravessando gerações com uma presença que vai além da música. Sua carreira começou cedo, mas foi construída com solidez, disciplina e cuidado, o que permitiu alcançar marcas raras no cenário nacional. Com mais de 20 milhões de discos vendidos, Sandy consolidou um legado que poucos artistas brasileiros conseguem alcançar. Esse número não representa apenas sucesso comercial, mas também a força de uma trajetória que se manteve relevante ao longo dos anos. Sua versatilidade permitiu transitar entre o pop, a MPB e sonoridades contemporâneas sem perder a identidade. Essa capacidade de se reinventar contribuiu para que sua música atravessasse diferentes épocas, mantendo conexão tanto com fãs antigos quanto com novas gerações. Outro ponto marcante de seu legado é a ausência de escândalos. Em um universo onde a exposição excessiva muitas vezes se mistura à carreira artística, Sandy seguiu um caminho diferente. Ela sempre optou por uma postura ética, moderada e consciente, mostrando que é possível construir sucesso duradouro sem se envolver em conflitos públicos. Essa decisão, além de reforçar sua credibilidade, serviu de exemplo para muitos jovens artistas que buscam equilíbrio entre visibilidade e privacidade. Sua longevidade na música brasileira também é admirável. Poucos artistas conseguem se manter ativos e relevantes por tantos anos com a mesma força e respeito. Sandy sempre demonstrou compromisso com a qualidade musical, escolha cuidadosa de projetos e evolução técnica. Cada fase de sua carreira reflete um novo nível de maturidade, como se ela crescesse junto com seu público, sem perder a essência que a tornou conhecida. Além disso, sua influência vai além dos números. Sandy representa sensibilidade, integridade e força emocional. Sua postura diante das próprias vulnerabilidades ajudou a abrir espaço para conversas sobre saúde mental, respeito aos limites pessoais e importância do autocuidado. Ela se tornou referência não apenas pela música, mas também pela forma humana e sensata como conduz sua vida pública. O impacto cultural também se manifesta na geração de novos artistas que citam Sandy como inspiração. Sua musicalidade refinada, combinada com disciplina artística, demonstram que é possível criar obras com profundidade sem perder a leveza que conecta o público. Essa influência se espalha por estilos diferentes, mostrando a amplitude de seu alcance. Mesmo após tantos anos, Sandy continua em movimento. A cada fase apresenta mudanças que refletem seu amadurecimento e sua capacidade de compreender o momento cultural do país. Em 2025, enquanto retoma sua presença com mais abertura, o público percebe que seu legado não está apenas no passado, mas também no presente, moldando aquilo que ainda está por vir. Sua história segue em construção e cada nova escolha amplia o impacto de um artista que continua a inspirar, transformar e emocionar gerações. O próximo passo, como sempre, permanece aberto, esperando os caminhos que ela decidir trilhar. E você, o que achou das revelações de Sandy Lima aos 42 anos? Consegue imaginar a coragem que foi necessária para ela romper esse silêncio? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo que você acabou de descobrir neste vídeo. Queremos saber o que você pensa sobre essa história.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber em primeira mão todas as novidades do mundo do entretenimento. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.